Olá, eu sou o professor Eduardo Navarro, da Universidade de São Paulo, e esta é a sexta lição do nosso Método Moderno de Tupi Antigo, intitulada A Chegada do Abaré. Convido vocês, então, a lerem comigo o texto da lição que está nas páginas 80 e 81 do nosso livro. Leiam comigo. Chega a Heritiba o padre Lourenço e é recebido por Cunhambebe, pai de Pindobuçu. Ereiurepe, vieste? Você veio? Esse era o cumprimento muito comum entre os índios. Você veio? E a pessoa que chegava respondia: Pá, Ayur, sim, eu vim. Piratininga suípe ereiur? Vieste de Piratininga? Aham, Iperuí sui Ayur. Não, vim de Iperoí, Iperoig, Rio dos Tubarões. No século XVI, representava-se o som U do tupi antigo com IG. É por isso que nós temos esse nome Iperoig. Na verdade, era lido Iperoí, certo? Essa era a pronúncia correta. No século XVII, com o padre Luiz Figueira, é que se passou a usar Y para grafar esse som do tupi. Continuemos. Eguapique kepa irorenso gue. Pindobuçu osoca ape. Vejam aqui. Senta aqui, ó padre Lourenço. Pindobuçu foi para a mata. Para fazermos o imperativo em tupi antigo é muito simples. Na segunda pessoa do singular nós colocamos E, certo? Em vez daquele ere no indicativo, nós usamos agora E. Eguapique, sente-se. E no plural a forma é com P. É a mesma coisa que no indicativo. Peguapique, sentem-se. Certo? Por exemplo, o verbo caru, comer. Se eu quero mandar alguém comer, eu digo ecaru, coma. E no plural, pecaru, comam. Certo? Se o verbo for transitivo, é muito simples. Espeta o peixe. Eikutuk pirá. E no plural, peikutuk pirá. Certo? É muito simples, então, fazer o imperativo em tupi antigo. Continuemos. Amon cunhã abaré yepotarari oyaseo. Algumas mulheres choram por causa da chegada do padre. Vejam então aqui a saudação lacrimosa. A saudação lacrimosa era um ritual, né, que os índios praticavam quando recebiam alguém. Então, as mulheres se reuniam em torno da pessoa que estava chegando e começavam a chorar, contando todas as desgraças que tinham acontecido nos últimos tempos, na aldeia, todos os fatos tristes, choravam bastante. E depois de uns minutos, de uns 10 minutos, paravam de chorar e ficavam alegres e traziam comida para o visitante, certo? Como se nunca tivessem chorado na vida. Era um ritual, a saudação lacrimosa, saudação com choro. Um fato bastante interessante, né? E que tem bastante interesse para a antropologia.
Vejam agora a próxima linha. Eiori pindobusu gue. Vem, ó pindobusu. Avaré ou umã. Este verbo aqui é o verbo yur. Ur, ele é um verbo irregular em tupi. Ele se conjuga com dois temas diferentes. O tema yur e o tema ur. Então é assim, ó. Ayur, venho. Ereiur, vens. Você vem. Our, na terceira pessoa, o verbo perde esse iod aí, tá? Então, our, na terceira pessoa, ele vem. Oroiur, yaiur, peiur, é regular, a forma iur. E depois, na terceira pessoa, ele perde essa semivogal, né? Então, our, novamente. E no imperativo, ele é irregular. A forma, então, vem, ou então venha, né? Não é eiur, é eior, ou eiori. Eiori, pindobusu, gue. Venha, ó pindobusu. E se eu quiser dizer, venham meninos, aí é peiori, ou então peior, kunumingue. Venham, ó meninos. Muito bem. Próxima linha. Pindobusu oguasem tape. Pindobusu chega à aldeia. Aí o padre diz a ele assim, ó. Evoquei kunumim naikuabi. Esse menino não conheço. Marampendereira, como é o teu nome? Vejam aqui como é que se faz a negativa em tupi antigo. É muito fácil. Nós colocamos na ou indá antes do morfema número pessoal, né? A, ere, o. E depois do verbo colocamos o sufixo i. Então, vamos conjugar um verbo na forma negativa? Vamos pegar este verbo mesmo, o verbo kuab. Ai kuab, a negativa, nai kuabi. Erei kuab, nerei kuabi. Oi kuab, noi kuabi. Oroi kuab, noroi kuabi. Yai kuab, niai kuabi. Pei kuab, napei kuabi. Oi kuab, noi kuabi. O verbo kuab é o verbo conhecer. Então, conheço, não conheço. Conheces, não conheces. Ele conhece, ele não conhece. Tá certo? Esse verbo aí. É muito simples. Vamos praticar mais uma vez com outro verbo? Vamos pegar o verbo dormir. O verbo quer. A quer, na queri. Ere quer, nere queri. O quer, no queri. Oro quer, noro queri. Ya quer, nia queri. Pe quer, na pequeri. O quer, no queri. Durmo, não durmo. Dormes, não dormes. Ele dorme, ele não dorme. É muito simples. E se nós tivermos um predicado nominal, como por exemplo, shekatu, eu sou bom. Como é que eu faço a negativa quando nós temos um predicado nominal assim? Eu, bom, eu sou bom. É muito simples, é só colocar o na antes do pronome pessoal. Na, she, e aí depois do adjetivo colocamos o i. Na, she, katui. Nande, katui. Ni, katui. Nore, katui. Vejam que aí o na perde o a por causa que a outra sílaba, né, começa com vogal, né? Então nós temos aí
Norekatui. Muito simples. Vamos então ver a resposta do menino. Xerera Pindobuçu. Meu nome é Pindobuçu. É desse xerera aí que vem para o português a forma xará. O xará não é aquele que tem o meu nome? Então, xerera vai dar em português xará. A pessoa que tem o meu nome, certo? Muito curioso e interessante, não é? Vejam aqui. O menino diz para sua mãe: onde está a comida, ó minha mãe? O mampe, ele, quando é usado, ele não exige verbo junto, tá? O mampe já significa onde está. O mampe. O mampe tembiuxesigue. Onde está a comida, ó minha mãe? Quando nós chamamos então alguém, nós vamos usar o gué, se tratar de um homem, né? Chamando. Então o homem chama usando o gué. E a mulher chama usando you. You ou yo, né? Então, onde está a comida, ó minha mãe? Eguapique pindobuçuyu. Vejam que a mulher está chamando agora o menino, tá? Né? Dizendo, sente-se, ó Pindobuçu. Senta, ó Pindobuçu. Então é uma mulher que está dizendo isso. Que está dando uma ordem, que está chamando o Pindobuçu, né? Então nós vamos usar o you em vez de gué. Erecaru mampe pa Irorenso. Já comeste, Padre Lourenço? Irorenço. Era assim que se falava, né? O tupi não tem L, vai ser usado aí então o uro, né? Lourenço. Aí o menino responde: Nasceambiacei. Eu não tenho fome, eu não estou faminto. Vamos fazer em outras pessoas? Nasceambiacei, nandeambiacei, niambiacei, noreambiacei, niandeambiacei, napeambiacei, niambiacei. Eu não estou faminto, tu não estás faminto, ele não está faminto, etc. Muito simples. Piracaem-a-u. Comi peixe tostado. Veja uma coisa, esse verbo u é um verbo que não significa só comer. Ele significa comer, significa beber, significa ingerir, certo? É usado inclusive para traduzir o verbo fumar em tupi. Fumar em tupi é petimbu. Ingerir petima. Ingerir petima, ou fumo, né? Aspirar, né? Ingerir a petima. Petima é o tabaco, certo? Então, petimbu, fumar. Se eu quero dizer então, eu bebo água, a u, ou então incorporando o u no verbo, a u, bebo água. Comi peixe, a u, pirá, ou então eu posso incorporar também o objeto aí, posso falar a pirá u. E vejam então, esse verbo aqui, ele é irregular. Se eu não usar o objeto substantivo incorporado, eu vou usar o verbo e não vou usar pronome junto com ele. Tá bom? A upirá. Se ele fosse regular, como é que ficaria? A i upirá, né? Mas ele não admite esse i aí. Tá bom? É a upirá. Ele é upirá. O upirá. Ele é um verbo irregular. Ele não leva pronome incorporado se o substantivo não estiver ali incorporado. Ele não leva pronome também.
tá? Ereyukapeso o eta oyei pindobusuyu. Mataste muitos animais hoje, ó Pindobuçu. Veja uma coisa, o hoje que já foi é oyei, oyei. E o hoje que vai ser é cori, certo? Então, o tupi tem essa diferença entre o hoje que já passou e o hoje que não aconteceu ainda, tá? Oyei, cori. Continuando então, ele diz assim então, Aan, só nayukai, não matei animais. Esse só não é exatamente qualquer animal, tá bom? É um animal quadrúpede, de sangue quente, não é, por exemplo, uma ave. A ave não é só ó. Peixe também não é só ó, tá bem? Não existe uma palavra em tupi para expressar todos os animais, tá bom? Só é basicamente o animal de sangue quente, o quadrúpede. Então ele disse, não matei animais. Nitibi sooka ape ko arapupé. Não há animais na mata neste dia. Ara não é o dia de 24 horas. Ara é o tempo em que há claridade, em que há luz. Então não matei animais, literalmente, dentro desta claridade, deste dia, né? Que é o, vamos dizer assim, o tempo em que o sol brilha, tá bem? Então nós usamos pupé para expressar também ideia de tempo, neste caso aqui, tá? É uma ideia de tempo bastante concreta aí, né? Parecendo mais espaço do que tempo, certo? Usamos o pupé. Ko arapupé, neste dia. Ko pituna pupé, nesta noite. Ko karuka pupé, nesta tarde. Entenderam? Aí ele responde assim, o menino, ó. Piranai mocaen, não moquiei peixes oyei, hoje. Não moquiei peixes hoje. Moquear é colocar então numa grelha com varas de madeira a carne e colocar fogo embaixo. Nada mais é que o churrasco, né? É o nosso churrasco de hoje. Colocando fogo debaixo de uma grelha. Os índios que inventaram isso. De assar carne dessa maneira. Tá bem? Mocaen. O que é curioso, os antigos piratas que atacavam as costas do Brasil, piratas ingleses, muitos deles, eles chegavam a uma praia e iam caçar, matar algum animal para poder almoçar, para poder tomar uma refeição. E aí faziam isso, queimavam, né, a carne, assavam a carne sobre grelha. Daí a palavra pirata em inglês vir do tupi. Buccaneer. Buccaneer é, na verdade, a palavra mocaen com o sufixo do inglês er. Quer dizer, o moqueador, o churrasqueiro. Buccaneer, olha que coisa interessante. Uma palavra do inglês que veio do tupi antigo. Os piratas então eram chamados assim, né, pelos índios talvez. Os moqueadores, aqueles que faziam churrasco na praia. Continuemos. Piranai mocaen ojei, não moqueei peixes hoje. Mingau nhote ayapó. Somente mingau eu fiz. Vejam de onde vem a palavra mingau, né? Do tupi antigo. Mingau. Mingau nhote ayapó. Fiz somente mingau. Vejam então que essa palavra aí mudou o seu acento. De mingau ficou mingau. A última linha agora.
Eipsikinde ubiranhaen. Vejam então o imperativo aí, com o E, né? Eipsik, pegar com a mão, né? Eipsikinde ubiranhaen. Ekaru, o imperativo aí, nós temos então expresso com o morfema número pessoal E, tá bem? No singular. E no plural é com o P. Muito bem, esta é a nossa 6ª lição. Eu peço a todos então que façam os exercícios que estão aqui nas páginas 85, 86 e que depois os confiram no nosso gabarito que está na internet, né, na nossa página na internet www.tupi.fflch.usp.br. Confiram os exercícios e até a nossa próxima aula.